Você já imaginou acordar em uma cidade com arquitetura europeia? Ruas pavimentadas com o melhor mármore e jardins impecáveis. Mas perceber que é o único ser humano em um raio de 10 quilômetros? No interior da China, existem lugares onde o luxo mais extremo se transformou no deserto mais silencioso da Terra. Não houve guerra, não houve praga e nem desastre natural. O que aconteceu foi um erro matemático de $1 bilhão que as autoridades tentam explicar até hoje. Por que alguém construiria o paraíso se não houvesse ninguém para morar nele? Hoje, o vovô Xindó vai te levar para dentro das cidades fantasmas, que a China prefere que o mundo esqueça. Para entendermos esse mistério, precisamos voltar 20 anos no tempo. A China vivia um crescimento explosivo, e o governo decidiu que a urbanização era a chave para se tornar a maior potência do mundo. Eles começaram a erguer metrópoles do zero em áreas rurais remotas. O plano era simples: construa e eles virão. Mas eles não vieram. Cidades como Ordos Kangbashi e Tianducheng, que é uma réplica perfeita de Paris com direito à Torre Eiffel, ficaram vazias. Se você gosta de desvendar esses grandes erros da história e mistérios que desafiam a lógica, já se inscreva aqui no canal do Vovô Xindó para não perder as próximas explorações. Imagine investir todo o dinheiro da sua vida em um apartamento, em um arranha-céu ultramoderno, apenas para descobrir que o seu prédio é o único habitado em um bairro de 50 torres. Isso aconteceu com milhares de investidores. O mercado imobiliário chinês se tornou uma bolha gigantesca. As pessoas compravam imóveis não para morar, mas como investimento, acreditando que os preços subiriam para sempre. O resultado? Quilômetros e quilômetros de janelas escuras à noite. Deixe seu comentário abaixo. Você teria coragem de morar sozinho em um prédio de 30 andares se o luxo fosse absoluto? Ou o silêncio seria torturante demais? Um dos casos mais emblemáticos é a cidade de Chengong. Construída para alojar 1 milhão de pessoas, ela passou anos sendo considerada a maior cidade fantasma do mundo. Universidades, prédios governamentais e shoppings luxuosos ficaram às moscas. O erro de 1 bilhão não foi apenas o custo da construção, mas a manutenção de uma infraestrutura que não gera receita. O governo chinês gasta fortunas apenas para manter as luzes das ruas acesas, em avenidas onde nenhum carro passa. É um teatro de prosperidade, ensinado para os satélites que vigiam o país do alto. Mas há um lado obscuro que as câmeras oficiais não mostram. Muitas dessas construções foram feitas com o que chamam de prédios de tofu. Materiais de baixa qualidade, usados para acelerar as obras e cumprir metas políticas. Hoje, prédios luxuosos que nunca foram usados já apresentam rachaduras estruturais profundas. É o colapso físico de um sonho financeiro. O concreto está literalmente esfarelando sob o peso da negligência. O que acontece quando $1 bilhão começa a desabar sobre o solo por causa da corrupção e da pressa? Diferente das cidades abandonadas que vimos em casos como Centralia ou Chernobyl, aqui o abandono é planejado. O governo chinês usa essas cidades como uma reserva de PIB. Ao construir, eles movimentam a economia e o aço, mas o uso final é irrelevante para as estatísticas. No entanto, o custo social é imenso. Vilarejos de agricultores foram destruídos para dar lugar a essas cidades de vidro. Famílias que viviam da terra foram empurradas para apartamentos que não podiam pagar, em cidades onde não há empregos. É a modernidade forçada, gerando um vazio existencial. Recentemente, o cenário mudou. O governo começou a demolir bairros inteiros que custaram fortunas. Blocos de apartamentos perfeitamente novos são implodidos em segundos, porque a manutenção ficou cara demais e a demanda nunca apareceu. Ver bilhões de dólares virarem poeira em questão de segundos é uma das imagens mais perturbadoras da economia moderna. É a prova final de que o erro não foi apenas financeiro, mas humano. Eles esqueceram que uma cidade não é feita de prédios, mas de pessoas e conexões. Alguns exploradores urbanos que conseguiram entrar nessas áreas relatam sensações de náusea e desorientação. O design é impecável, mas a falta de sons, sem pássaros, sem vozes, sem o barulho do tráfego, cria o que os psicólogos chamam de espaço liminar. É como estar preso em um videogame onde o mapa ainda não foi carregado com personagens. O vovô Xindó analisou imagens de satélite que mostram que, em 2026, novas cidades fantasmagóricas ainda estão sendo planejadas, apesar do histórico de fracassos. O ciclo de erro parece não ter fim. O impacto ambiental também é colossal. A quantidade de carbono emitida para produzir o cimento e o aço dessas cidades desertas é suficiente para alterar o clima de regiões inteiras. Estamos destruindo a natureza para construir monumentos ao nada.
é um monumento ao ego e à burocracia. E o mais estranho é que em algumas dessas cidades existem zeladores, contratados apenas para limpar praças e podar árvores de lugares onde ninguém pisa. É a manutenção da ilusão, levada ao extremo. Seria esse o futuro de muitas de nossas metrópoles, se a bolha imobiliária global estourar? A China é apenas o exemplo mais radical de um sistema que valoriza o tijolo mais do que a vida. Essas cidades são cicatrizes na terra, lembretes de que o progresso sem propósito é apenas destruição disfarçada. Enquanto você assiste a este vídeo, mais um prédio luxuoso pode estar sendo implodido em algum lugar da província de Yunnan, devolvendo ao solo o que um dia foi um investimento bilionário. O mistério das cidades fantasmas da China nos ensina que o luxo sem alma é apenas um deserto dourado. O vovô Shindó continuará vigiando esses horizontes de concreto, buscando entender os segredos que os governos tentam esconder atrás de fachadas de vidro. O que existe sob o solo dessas cidades? Que tipo de segredos militares ou tecnológicos podem estar escondidos nos subsolos de prédios que oficialmente não têm moradores? A resposta pode estar muito mais profunda do que imaginamos. O silêncio dessas ruas vazias ecoa uma verdade que poucos querem admitir. O erro de 1 bilhão não foi apenas o dinheiro perdido, mas o tempo e os sonhos de gerações que foram enterrados sob o concreto chinês. Enquanto o mundo olha para o futuro, essas cidades permanecem como fantasmas de um presente que nunca chegou a acontecer. A próxima curva dessa estrada pode revelar algo ainda mais perturbador sobre o que a humanidade é capaz de construir quando para de ouvir a própria razão. E aí, meu caro? Se você gostou deste vídeo, não perca tempo e visite agora nossa playlist com os últimos vídeos do Vovô Shindó. Basta clicar no centro da tela que eu vou ficar muito feliz. Te espero lá!